começar passando algumas coisas, alguns informes mais gerais. Uma é sobre as datas das tarefas, elas são sugestivas, tá? É mais para conseguir ir acompanhando sempre todo, toda a matéria em dia, né? Porque a aula de terça-feira é teórica e a de quinta-feira seria mais para solucionar as dúvidas, a parte prática, ante os exercícios passados. E às vezes, igual hoje, essa aula de hoje, ela é razoavelmente rápida, às vezes dá até tempo de, caso alguém tenha alguma dúvida, a gente tira hoje. Então a ideia daquela data é para manter sempre a prática e a teoria alinhada, e sempre fazendo com o cronograma previsto. Não tem nenhuma penalidade se entregar depois daquele deadline que está ali para entrega. Não vai valer menos, nem nada nesse sentido, não, tá? O que eu coloquei ali é só uma sugestão para conseguir acompanhar o cronograma sem muitos prejuízos. Um outro informe que eu quero passar é que essa quinta-feira eu não vou poder dar a aula, que a UFMG tem algumas instâncias que elas são hierárquicas. E uma delas, que é a instância maior da UFMG, é o Conselho Universitário, qual eu faço parte, e vai ter uma reunião na quinta-feira no horário da aula. Então, infelizmente, essa quinta eu não vou estar disponível no horário da aula. Eu conversei com o Lucas, ele falou que vai tentar vir no horário da aula, mas ele não garantiu, porque é um horário que ele já tem um outro compromisso de estágio. Mas ele falou para entrar em contato com ele, que ele fica à disposição. Eu já passei uma vez uma série de horários que ele estaria à disposição. Então, o Lucas é o monitor, eu já passei todos os exercícios para ele. Hoje eu coloquei o que seriam os últimos exercícios da parte de estereograma. Então, o Lucas está aí para ajudar. E qualquer coisa também a gente vê, se ficar muito apertado, a gente dá uma adiadinha também, semana que vem, dá tempo ir solucionando qualquer dúvida que ainda tenha ficado sobre estereograma. Quando a gente pega, então, a divisão dos temas, a gente já olhou o uso de bússola geológica, bem rápido, né? Porque não tem a parte prática do campo, infelizmente, e olhamos muito projeção estereográfica. Hoje, a gente vai olhar as rosetas e os softwares para plotagem. Então, vamos focar um pouco mais assim. O diagrama de rosetas ele é bem interessante, principalmente para representação ou de planos verticalizados ou de lineações medidas em foto ou imagens de sensores remotos em geral. Então, com isso, a gente vai terminar essa primeira parte do curso aqui, que envolve a introdução à projeção estereográfica como um todo. E a partir de semana que vem, a gente começaria com a aula de conceitos básicos sobre tectônica de placas e a deformação na litosfera. A partir da semana que vem, eu gostaria de fazer um teste, que é o seguinte: colocar a aula, em vez de dar a aula síncrona aqui, eu deixar a aula disponível no YouTube. Com isso, eu gravaria ela, deixava a partir de terça de manhã, eu já deixava ela disponível. Vou tentar fazer o teste nessa semana, ou que seria para a semana que vem, perdão. Eu vou colocar a aula, coloco no Teams, e aí, em vez da gente ter a aula terça-feira no horário normal, ela fica disponível no YouTube. Na quinta-feira, a tarefa vai estar no Teams da mesma forma, e na quinta-feira eu tiro as dúvidas sobre a tarefa. A gente vê se isso funciona. Se achar melhor a aula dessa forma, né, que seria síncrona, sem problemas, aí a gente volta a partir do momento aqui de tensões, deformação e mecânica de rochas, a gente volta para essa parte síncrona. Só para fazer um teste para ver o que vai ser melhor para vocês. Tiago, Oi? mas aí nessa aula gravada você vai explicar um pouco sobre os exercícios, porque, tipo, igual você falou na aula de hoje, acaba que a matéria não é tão extensa, né? E aí depois a gente tirar as dúvidas do exercício O, ne- já. o negócio é que a partir de semana que vem a gente vai mudar demais a temática de estrutural. Porque por enquanto a gente está vendo meio que um preparatório sobre estereograma. A partir de semana que vem a gente vai começar numa matéria que é muito mais teórica, que tem uma teoria muito mais densa. Eu vou dar Ah, uma tá. olhada, porque assim, acaba que quando grava no YouTube,
ela fica muito mais curta. A aula não vai ter 1h40, mas nem provavelmente vai dar uns 50 minutos, e olha lá. Então ela vai ficar muito mais curta, exatamente porque assim, quando você grava, você vai direto ao ponto, não acaba assim que não tem a pausa, não tem nenhuma interação. E isso não é bom. Então, não sei, a gente pode até tentar fazer esse teste, mas essa parte que você acabou de levantar vai fazer falta, né? Não sei. Às vezes eu gravo essa aula e fico aqui à disposição do mesmo jeito, tipo, a partir de 1h40 eu fico a partir de 1 até 12h40, às vezes eu já fico aqui e uso as aulas para tirar dúvida, tanto de terça quanto de quinta. A gente pode olhar qual que vai ser a dinâmica que vai funcionar melhor, né? Realmente, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se vai dar tempo de gravar essa aula, mas eu acho que dá, porque eu terminei ela ontem. Eu vou tentar gravar a aula e aí eu coloco ela no YouTube, mas eu fico aqui à disposição para tirar as dúvidas qualquer dúvida que tenha em cima dos exercícios do mesmo jeito. Acho que é mais interessante, realmente. Obrigado, viu? Foi a Amanda, né? Olha só, então, é, perdi um pouquinho aqui, perdão. Aí, a partir de semana que vem, então, começa essa parte dos conceitos de tectônica, tensão, cada tipo de estrutura, sejam elas rúpteis ou dúcteis, como as dobras e zonas de cisalhamento. Aí vai ser um outro pacote. Algo que já tinha sido perguntado semana passada sobre notas, que a parte de estereograma são 25 pontos. Quando pega o exercício, deixa eu abrir ele aqui. Os exercícios que fez, eles estão divididos em 4 tarefas, mas são um total de 25 exercícios. Cada um valendo um ponto, tem uns que dão mais trabalho, outros que dão menos, no fim das contas dá um peso razoavelmente similar. Se reparar hoje, não sei se alguém já viu, os primeiros exercícios são todos para plotar. Às vezes são fraturas, que são elementos planares, às vezes lineação, que são elementos lineares, às vezes foliação. Eu vou passar como que faz a plotagem. Tem alguns aqui que já envolvem um pouco de análise estrutural, assim, de análise estrutural, principalmente de entendimento do que o dado quer dizer. E aí, essa parte de paleotensão aqui a gente já pode ver um pouquinho hoje, apesar de que a gente vai ver muito isso a partir de semana que vem, quando for tratar de cada assunto, de cada tipo de estrutura. E depois continua sendo a parte de plotagem. Eu vou explicar cada exercício depois que passar o que é o diagrama de rosetas. Deixa eu só finalizar, então, essa parte aqui. O que a gente viu, então, até agora foi a introdução, aquela revisão de conceitos de sensor remoto, um pouquinho de bússola, desculpa, com projeção estereográfica. Depois a gente pegou 2 semanas só de projeção estereográfica. Hoje a gente vai ver a parte de rosetas. Tudo dando certo, dia 21 a gente finaliza esse pacotão de estereograma. Então, vamos entender o que é o diagrama de rosetas. Isso daí, ó, com essa gravatinha borboleta aqui no meio, essa aqui é a roseta, tá, gente? Nossa, engasguei. Desculpa. Olha só, esse tipo de diagrama, a finalidade dele é mostrar uma estatística puramente direcional. Então, eu vou precisar de ter ou lineamentos, ou estruturas retilíneas, pouco curvilíneas assim. Então, para roseta, por exemplo, se eu tenho uma dobra, eu não vou conseguir representar minha dobra como um todo numa roseta. Eu posso até conseguir representar um flanco e outro de forma independente. A ideia, esse tracinho aqui, a roseta é muito boa para a gente achar uma análise estatística, porque, por exemplo,
Tá vendo que aqui tem o 1, 2, 3, 4 e aqui seria o 5, né, que é o círculo maior. O que a Rosetta te dá é uma análise modal com base no strike, com base na orientação do seu plano. A ideia aqui é representar o azimuth do plano ou da linha que eu tenho por um traço contínuo. E aí ela vai exibindo a média modal disso tudo. Por exemplo, se eu tenho aqui no intervalo aqui de 0, aqui ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, opa, não, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, cada intervalinho aqui são 10 graus. Se eu tenho uma dessas linhas aqui, no intervalo de 0 a 10, chegando até o número 5, quer dizer que dentro do meu conjunto de dados, eu tenho 5 dados cuja média modal do strike está entre 0 e 10. Ou seja, eu vou ter planos cujo strike é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qualquer um deles vão contar nessa linha aqui. Eu vou plotar e aí a gente consegue entender melhor fazendo na prática. Isso é muito bom, que facilita o reconhecimento de famílias de estruturas. O que é uma família de estrutura? Seria, por exemplo, uma família de fraturas. São fraturas que têm direção e mergulho semelhante e que provavelmente foram geradas no mesmo evento. Isso é muito bom, gente, porque estrutural é estatística. A estrutural eu preciso de muitos dados para ela ser relevante. Lembrando que uma bússola, que é o principal instrumento que a gente usa para adquirir dados estruturais, ele não é um instrumento de precisão. A bússola comumente dá um erro de 2, 3 graus. Então a gente precisa de muita estatística, de muitos dados para diluir esse erro. Como aqui a gente vai ver é o azimuth, a roseta ela é um diagrama ideal para a linha. A gente só enxerga na roseta o azimuth. Na roseta a gente não consegue plotar o mergulho. Então, uma camada que seja 90, ou seja, que esteja mergulhando para leste e que tenha um mergulho de 10 graus, ela vai ter exatamente a mesma representação de uma camada que seja 90, com o mesmo mergulho para leste, mas que esteja mergulhando 90 graus. Ou seja, algo quase horizontalizado, algo verticalizado, na roseta vão ter absolutamente a mesma representação. Vamos fazer o seguinte agora, então. Eu vou abrir alguns programas que eu coloquei na aba arquivos aqui. Aqui na equipe, na aba arquivos, eu coloquei algumas coisas hoje. Um é esse software estereogramas.rar, que tem alguns softwares, tem o DIPS, o StereoWin, umas coisas assim. Eu passei aqui nessas postagens o download do StereoNet 11. Ele é o mais utilizado. Ele realmente tem bastante recursos, ele é bem interessante. Eu vou abrir aqui tanto o StereoNet quanto o DIPS, que são dois programas que são bem utilizados até, mas o StereoNet que é o principal. Uma outra coisa que eu coloquei aqui, quando vocês forem ver nos exercícios, todos estão aqui. Plote os dados da aba fraturas do arquivo exemplo.xls em um diagrama roseta e descreva o resultado. Quando a gente vier aqui no Teams, na aba arquivos está aqui exemplo estereogramas.xlsx, no caso. Esse exemplo é uma tabela Excel que eu peguei dados de uma folha 1 para 100 mil, de um mapa 1 para 100 mil que eu fiz, foi por volta de 2008, 2009. Então eu tenho dados de foliação com Deep Direction e Deep, ou seja, eu tenho a orientação do plano e o mergulho. Dados de fratura, mesma coisa. Dados de lineação, mesma coisa. Em um dos exercícios pede
sobre dobra, eu tenho os dois dados para um flanco e para o outro. E tem ainda um terceiro conjunto aqui. Este é um plano de zona de cisalhamento e essa é uma lineação de estiramento mineral. Eu vou ler os exercícios todos com vocês e aí dar uma explicada geral de como cada um funciona. Então, vamos abrir primeiro. Tá as coisas abertas aqui. Eu vou abrir primeiro o DIPS para a gente plotar. Deixa eu pegar. Ok. Esse aqui é o DIPS. Vou colocar algo em branco. Repara que aqui é o DIP e DIP Direction, então ele é algo invertido. O DIPS, ele plota, principalmente, ele é muito bom para planos. E aqui em cima, ele tem as opções se eu quero colocar ponto polar, se eu quero diagrama de contorno, se eu quero diagrama de roseta ou se eu quero grande círculo. Então, eu vou colocar aqui um mergulho mediano de 40 graus e uma orientação 90, ou seja, um plano com mergulho para leste. Eu vou pedir para ele plotar. Ai, meu Deus do céu. Grayscale. Gente, por que ele não está plotando o diagrama de roseta? Dificuldades de sempre quando abre primeiro. Gente, desculpa de não estar plotando agora. Provavelmente dificuldade do operador. Gente, não estou entendendo por que não está fazendo a plotagem aqui. Vamos usar mais para ver se ele plota, mas plotou. Plotou o segundo, não plotou o primeiro, não sei por quê. Bem, desculpa por essa falha aí, gente. Olha só, não entendi por que ele não plotou esse primeiro ponto. Todo mundo está enxergando um diagrama de roseta. Olha só, como que eu sei, por que eu falei assim, olha, ele não plotou o primeiro ponto, mas com certeza plotou o segundo. Vou colocar alguns pontos a mais aqui. Só para vocês terem uma noção, vou colocar tudo. O DIP aqui é independente. Repara que cada hora que eu estou colocando um plano novo, eu estou colocando sempre os planos com uma orientação quase leste-oeste e um mergulho, aqui o mergulho é independente, porque a roseta, repara, eu vou colocar mais um plano agora, o mergulho que eu estou colocando aqui foi de 80, 87, 50, ele é indiferente, porque o que ele me dá aqui seria o strike do meu plano, que está com mergulho para 85. Então, quanto mais eu colocar com essa orientação, independente do mergulho, igual um mergulho 10, se eu colocar 84, ele vai permanecer na mesma orientação. O mergulho 60. Tiago, peraí. Você tinha falado que a roseta, a gente enxergava só o mergulho, ou é só a Não, orientação? é só orientação. Tá. Ela te dá puramente a orientação. E ela é muito ruim para coisas, ela não é indicada para quando você tem coisas com baixo ângulo. Porque acaba que as coisas com baixo ângulo estão mais sujeitas a pequenas variações de orientação.
O principal da roseta, então, é a gente pegar essa orientação. Repara que todos esses planos, eles estão quase norte-sul. E se eu coloco um plano, por exemplo, aqui já com um mergulho para 150, que seria algo por aqui, isso quer dizer que o meu strike estaria nessa orientação. Vou colocar aqui o mergulho. Aparece uma primeira. Quando eu junto um banco de dados muito grande, vai ser interessante, porque aí o meu diagrama de rosetas, ele vai começar a me falar a orientação principal das minhas estruturas. Por exemplo, no exercício que eu coloquei para vocês aqui, eu tenho algo que é 110, ou seja, eu tenho 110 medidas de fratura, e aqui eu tenho uma orientação principal. Saindo aqui do norte, eu tenho de 350 a 360 aqui, de 340 a 350 aqui. Isso quer dizer que eu jogando essa orientação, ou seja, um plano que está mergulhando aproximadamente para 70 graus, aproximadamente para nordeste, leste-nordeste, algo nessa posição aqui, é onde predomina a minha família de fraturas aqui. O diagrama de rosetas ele é muito bom para a gente ter uma visão geral sobre a orientação preferencial desses tipos de estruturas. Pensa que eu estou pegando aqui a minha orientação, esse daqui é o strike do meu plano. Mas por que você falou, tipo, Nordeste e não pode ser Sudeste? Porque ele tá pro Sul também, não? Sim, exatamente, perdão, ele pode, sudoeste no caso, né? Que aqui eu tenho essa orientação principal, ele poderia ser tanto nordeste quanto sudoeste. Isso. Perfeito. É só, a única coisa que ele me dá aqui é o strike. A gente usa muito esse tipo de diagrama aqui. Como ele não te dá um mergulho, como você não trabalha com mergulho nesse diagrama, a gente usa muito ele para encontrar lineamentos fotointerpretados. Por exemplo, vou abrir aqui um Google Earth, simples de visualizar. Pegando uma área qualquer, olha só, essa região aqui, vocês conseguem ver uma série de linhas contínuas aqui. Elas estão orientadas basicamente norte-sul. No diagrama de rosetas, essas linhas que estão aqui numa imagem satélite Google Earth, elas estão representando alguma estrutura que está na trama da rocha, alguma estrutura que está materializando essa rocha aqui, e ela se reflete no relevo. A roseta é muito boa para eu vir aqui, pegar qual que é esse azimuth, e a partir do momento que eu coloco isso numa roseta, eu sei a orientação principal das minhas estruturas. Como foi destacado, aqui eu só estou vendo o strike. Ela pode estar mergulhando para um lado ou para o outro. Nesse caso aqui do Google Earth, que ela está praticamente norte-sul, ela pode estar mergulhando tanto para leste quanto para oeste. No caso aqui, dá para ver que ela está mergulhando para leste, que a gente consegue ver a descontinuidade do plano aqui. Se a gente for jogar a orientação, dá para ver que o mergulho é para leste nesse caso aqui. Mas o que o diagrama Roseta vai me dar é essa orientação aqui. E essa orientação já está me mostrando que eu tenho uma estrutura absurdamente penetrativa nas rochas nessa parte. Gente, vocês entenderam qual que é a lógica, qual que é a ideia do diagrama de rosetas? Sim, sim. Tem como você botar o diagrama de rosetas naquele outro programa também? Sim, eu vou colocar no Aquele.
Você colocou pra gente baixar? Sim. Esse daqui, esse aqui é o DIPS. Esse daqui já está disponível lá no naqueles softwares download lá, que eu coloquei, software estereograma, lá na aba arquivos. Esse daqui ele é muito bom para plano, porque ele é bem lógico. Eu só vou clicando aqui, ele vai me dando todos os meus planos igual. Aqui eu pedi o diagrama de contorno. O diagrama de contorno, o que ele faz? Ele pega os meus pontos polares desses planos aqui. Repara que se os pontos polares estão aqui, isso quer dizer que todos os meus planos, o meu grande círculo, vai estar sempre para cá. Posso plotar ele um grande círculo também. Nossa Senhora. Pontos polares e... Gente, não está plotando grande círculo, não sei por quê. Perdão. Eu vou colocar agora a ideia principal dessa aula. Eu coloquei o DIPS por ser uma opção a mais. Mas a ideia dessa aula aqui agora é passar no StereoNet mesmo, o passo a passo. O StereoNet é o que eu venho usando em todas as aulas até o momento. Então, caso alguém já tenha baixado ele e quiser até acompanhar, é interessante. Vou fechar aqui, vou deixar diminuindo o DIPS e vou abrir o StereoNet. Olha só, o StereoNet, o passo a passo agora, vai ser o seguinte. Vamos primeiro, então, plotar um plano qualquer no StereoNet. Como que ele funciona? Qual que é a lógica dele? Você primeiro tem que inserir um banco de dados que você já escolhe se é linha, plano, se é um pequeno círculo, se é um arco, tem uma série de opções. A gente vai trabalhar só com linhas e planos aqui. Vou colocar aqui de plano. E aí, ele te dá as opções de como você quer lançar esse dado. Se vai ser por strike, depois o dip, se vai ser strike, dip, quadrante, dip, dip, azimuth. Eu vou colocar o dip, azimuth, dip. Esse dip, azimuth seria estilo dip direction. E o dip é a quarta opção que ele dá aqui. Vou usar esse porque é o mais utilizado. Para inserir agora os dados, eu já tenho aqui o meu dataset. Eu insiro um primeiro dado. Colocar um Tiago, plano. você clicou foi em planos e linhas? Não, Quando você selecionou no New Dataset? no New Dataset eu coloquei primeiro o plano. Ah, tá. Beleza. Tá? Aí depois eu vou fazer um de linha também. A gente vai colocando todos e eu vou mostrar também como importar os dados. Porque se for ver, na hora de lançar aqui, por exemplo, eu vou colocar um plano para Nordeste 50. Olha só de eu colocar os 50 aqui, ele já deu a orientação de onde meu grande círculo estaria, ou seja, com um mergulho para Nordeste, mas por enquanto ele está levando em consideração que é um mergulho de 0 graus, é um plano horizontalizado. Vou colocar um DIP 35. E está a visualização em grande círculo. Simples assim. Tem algumas vantagens, por exemplo, se eu quero lançar. Professor, o meu não tá aparecendo assim, não. O meu tá totalmente bugado. Sério? É. O meu Qual... não deixa de digitar nesse quadrinho, não. O seu também é isso, Vanessa? É porque, tipo assim, o meu tava indicando para o norte. Aí eu fui lá em cima e coloquei DR no lugar do formato. E aí apareceu, tipo, do professor tem uma setinha para baixo que mostra várias coisinhas. O meu não tem isso. Não tem essa parte? Não tem. Então, vamos fazer o seguinte. Eu queria até tirar um print disso aí, porque fica mais Eu, fácil. eu vou fazer só uma coisa, então. Peraí, que eu não estou conseguindo ver nada aqui. Tem muita coisa aberta. É. Quem que estava falando? Perdão. Vanessa. Vanessa, vamos fazer um negócio? Eu vou plotar aqui, plano, depois vou plotar uma linha, vou colocar como importa os dados.
a gente fica com isso tudo gravado aqui. E aí, quando eu finalizar isso, você pode compartilhar a sua tela. Que aí a gente vai olhando, fazendo passo a passo no seu. Pode ser. Beleza. Algo que eu quero só mostrar mais aqui na hora dessa plotagem, por exemplo, eu tenho aqui um plano mergulhando para Nordeste. Vou colocar um plano agora mergulhando para Noroeste. 330/60. Qualquer um. Se eu tenho um plano mergulhando para Nordeste e um outro mergulhando para Noroeste, isso quer dizer que eles vão se interceptar em alguma linha. Eles estão formando uma dobra. Se eu vier aqui em cima do meu diagrama, em cima da minha rede de Schmidt, ele já vai me mostrando aqui embaixo, ó, ele vai aparecendo qual que é a região que eu estou da minha rede de Schmidt. Então basta eu posicionar aqui que eu já encontro qual que é esse eixo, que eu já sei que, por exemplo, esses dois planos estão se interceptando em uma linha que é 37/34, ou seja, é uma linha com mergulho com uma orientação N37E e mergulho de 34 para NE. Ele dá algumas facilidades muito boas. Eu vou inserir um novo dataset aqui, agora de linha. A mesma coisa na hora de plotar, eu vou colocar o trend e depois o mergulho. Ele dá a opção de colocar primeiro o mergulho e depois o trend. Então, aqui eu coloquei vou pôr exemplo linha. E adicionar um dado. Vou colocar o meu NE 50/80. Já me dá a linha, sem nenhum problema. Quando eu clico dentro dele, ele já me mostra como se eu tivesse com um ponto polar de um plano, onde seria esse plano, para onde o plano estaria mergulhando, e coloca também a orientação, o strike e o dip desse plano. É bem simples em termos de plotagem. Se eu quiser pegar e plotar como um diagrama de rosetas, eu posso escolher todos os dados, ele já me mostra qual que é a orientação principal dessas rosetas. Lembrando que o que eu tenho Peraí, aqui... professor, onde você foi mesmo? Eu não Você vem... vi. Sem problema. Você vem aqui no plot Ah, tá, achei. e coloca Rose Diagram. Eu escolhi para ele plotar todos os dados. Eu vou tirar os dados de linha, que aí ele ficou só com um dado de plano para um lado e um dado de plano para o outro. Ele colocou diretamente só essa orientação aqui do 50 e somente a orientação do 330. Vou tirar um dos dados, que fica mais simples aqui. Nesse Tiago, tipo como você de... tá tirando esses dados? Não, meu Deus, ficou Não, feião. calma. Calma, gente. Relaxa que a gente vai fazer um passo a passo bem devagar. Esquenta a cabeça, não. Eu vou apagar, vou limpar meu banco de dados aqui. Vou limpar meu... Sempre que você clica com o botão direito, ele te dá quais são as opções de linha e ele deixa você limpar os seus dados. O que eu fiz para colocar ou inserir o dado, você pode pegar dentro do banco de dados que você tiver e vir aqui e escolher qual dado dentro desse banco que você quer manter visível ou não no programa. Quando você quiser plotar, você pode vir aqui dentro do seu dataset. Por exemplo, aqui eu tenho um dataset de planos. Então, esses dois planos que eu acabei de colocar, eu posso escolher para o programa ver ou não ver esse dataset. Se eu clicar na linha, está aqui a linha que eu inseri. Então, eu posso sempre, ele é bem, assim, ele te dá as opções que você precisar na hora de fazer a análise estatística. Ele deixa você ir escolhendo bem. Aqui em cima,
onde tem a aba File, Edit, Data, Calculations, ele deixa, por exemplo, eu vir aqui, eu já tinha pedido para ele plotar uma roseta com todos os diagramas. Agora eu limpei o meu arquivo. Eu já tinha pedido também, deixa eu ver, acho que até o momento só tinha pedido o diagrama de rosetas mesmo. Então, vir aqui, o que eu quero fazer agora, eu voltei no meu dataset de planos. Deixa eu ver se tem como plotar. Eu vou pedir para ele vir aqui nos planos e plotar o meu exemplo de planos. Então, eu simplesmente venho aqui, plot, planos, exemplo, planos. Se eu tiver mais um arquivo, ele vai aparecer aqui embaixo e eu escolho qual que eu quero deixar plotado. Uma opção que ele me dá também, ele calcula o meu ponto polar, ou seja, ele calcula os meus polos. Eu clico aqui, ele já calculou tanto o polo desse plano 150/30, quanto o polo do outro plano, que é 230/55. Bem simples, já foi direto, sem nenhum problema. Se eu quiser fazer um diagrama de contorno, o diagrama de contorno é esse tipo de diagrama aqui. Cadê? Contorno. Repara, ó, só um parênteses. A partir do momento que eu tinha os meus planos e eu pedi para criar os polos, ele cria um novo banco de dados. O banco de dados se chama polos, ou seja, pontos polares do exemplo planos, que é esse dataset aqui de cima. Então, o meu plano 0,50/35, o ponto polar dele vai ser 230/55. Lembra que o ponto polar, ele é diametralmente oposto ao meu plano. Ele é ortogonal ao meu plano. Então, se o meu ponto polar tem 55 graus de mergulho, quer dizer que o meu plano tem o complemento disso até chegar a 90. Tem 35 graus de mergulho. O que ele faz aqui? O que o programa faz a mais? Se eu vier aqui, eu tirei o meu ponto polar, eu não quero mais, reparou? Está selecionado. Quando eu tirar a seleção, vai sumir os meus pontos polares aqui. Porém, aqui o exemplo de planos que eu pedi para plotar continua mostrando aqui. O diagrama de contorno é estilo esse diagrama aqui. Ele vai mostrando onde eu tenho uma concentração maior dos meus valores. Se eu pegar esses planos em grande círculo e pedir para plotar um diagrama de contorno, ele não vai me dar a opção. Repara que aqui na opção, ele deixa eu fazer o contorno ou da linha, que se eu colocar aqui vai dar um ponto único, um alvo único, porque eu só tenho uma linha. Então, eu vou até retirar. Ô, professor, tem como tirar esse tanto de cor aí, colocar tipo umas cores mais básicas? Tem, tem. Me ajuda porque eu sou daltônica. Eu também tenho um daltônico. Botei os polos, eu consigo fazer os polos, eu tenho que selecionar ele. Eu consigo fazer aqui o meu diagrama de contorno dos polos. Repara que como o meu conjunto, meu banco de dados é pequeno, os meus polos eles vão dar algo aqui que realmente não tem valor estatístico nenhum, eu só tenho 2 pontos aqui. Mas ele já falou, olha, nesse conjunto de dados, a probabilidade está para cair aqui. Essa é a ideia do programa, é facilitar a nossa vida, é conseguir enxergar as coisas de uma maneira mais fácil, você conseguir plotar tudo sem precisar fazer manualmente. Não tem segredo absolutamente nenhum para fazer isso. Deixa eu limpar aqui o gráfico.
Sobre essa parte, assim, em termos de cores, o que utilizar, como fazer, eu prefiro o DIPS. Eu acho ele mais fácil para fazer esse tipo de coisa. O DIPS, quando eu peço para plotar num diagrama de contorno, ele faz o meu diagrama de contorno. A partir do momento, o DIPS ele trabalha só com planos, ele já pega os meus planos, já coloca os pontos polares e já me dá o diagrama de contorno. O DIPS é mais simples, se eu quiser colocar qualquer tipo de opção, escala de cinza mesmo, ele já dá a opção aqui, e ele já mostra qual que é a probabilidade em cada ponto de cair cada coisa. Eu acho para fazer diagrama de contorno, eu sempre preferi o DIPS. Quase todos os relatórios meus eu coloquei como fazendo no DIPS. E ele já te dá qual que é a concordância máxima. Ou seja, em uma região aqui, eu tenho 22% de concordância. Eu tenho uma probabilidade de 22% dos meus planos caírem nessa parte. Lembrando que só tem 8 polos aqui. Uma análise estatística boa precisa de cerca de 100 polos, pelo menos, isso se for algo um pouco mais homogêneo. Quanto maior a heterogeneidade do dado, mais dados são necessários para entender o padrão. Então, antes de entrar no compartilhamento de tela, para a gente dar uma checada quais que são os possíveis problemas que vão ter em cada um, vamos olhar aqui só agora como que a gente faz para importar um dado de Excel para cá. Porque pensa o seguinte, eu coloquei aqui, ó, por um lado, essa parte do Excel, essa aba aqui tem poucos dados. Mas se for para a aba de folheação, eu coloquei aqui 338 dados, 337, porque a primeira linha lá é cabeçalho. Tem 337 dados de folheação. Eu não vou pedir para vocês chegarem e pegar uma tabela de Excel, olharem para ela e falar, ah, tá, então peraí, então eu tenho um novo dataset aqui, que ele é de planos, ele vai ser de folheação, vou colocar aqui do lado um DIP azimuth barra DIP, então vou adicionar dado por dado aqui, ah, o primeiro é 94/70, adicionar outro dado, fazer isso 300 e poucas vezes não vai ser a coisa mais agradável do mundo. O StereoNet, ele permite que você importe dados. O DIPS é mais fácil para fazer isso. Confesso que o DIPS, apesar dele ter algumas limitações, o DIPS é mais fácil para fazer esse tipo de coisa. Vou colocar o DIPS aberto aqui do lado. Espera aí, vou fazer o seguinte. DIPS. Deixa eu fechar um pouco de coisa dele. Olha só, eu posso apagar meu banco de dados aqui. O DIPS ele permite eu copiar diretamente do Excel e colar nele. Lembrando que primeiro, de um lado, eu tenho a coluna do DIP. E do outro eu tenho o DIP Direction. Ele já plota o meu diagrama de contorno. Aqui 337 polos, tem um máximo modal de 7,34% nessa região aqui. O DIPS ele é bem prático para essas coisas. Vocês viram o tempo que demorou para eu fazer essa plotagem no DIPS. Agora vamos fazer a mesma plotagem dos mesmos dados de foliação. Agora vamos fazer essa importação para o StereoNet. Para importar para o StereoNet, repara que eu tenho essa tabela de dados, mas ela não permite colar dados aqui diretamente. O que eu preciso fazer então é importar dados de arquivo de texto.
Pega aqui, eu tenho a minha orientação, Deep Direction e Deep. Vou no Excel e peço para salvar como. Vou salvar na minha área de trabalho mesmo. E preciso salvar como um texto separado por tabulações. Aqui eu já tinha até salvo alguns textos. Eu vou suplantar o de foliação, que é o mesmo exemplo. Pode substituir. Sim. Ok. Para vir agora aqui no meu StereoNet, eu vou tirar todos. Vou abrir aqui o StereoNet para ficar um pouco maior para vocês. Eu tirei todos os datasets que eu tinha selecionado. Vou, inclusive, deletar esse de foliação que eu pus por último. Venho, importo um arquivo de texto. Acabei de salvar ele como foliação. Está aqui 13,50 de 15/6. Peço para abrir. Quando eu peço para abrir, ele vai vir essa janelinha aqui. Nessa janela eu tenho que colocar algumas indicações. Primeiro, o tipo de dado que eu estou inserindo. Se é plano, se é linha e plano, se são pequenos círculos, se é dado de longitude e latitude. Nesse caso, eu estou colocando dados de plano. Quando que começam os dados? Os dados aqui estão começando na coluna 1. Simplesmente porque tem 3 colunas, eu estou colocando na 1 e na 2. Caso eu tivesse planos e linhas, eu teria que colocar aqui também na coluna 3 a indicação se ele é plano ou linha. Depois ele pergunta, como você está representando esse plano? Em termos de strike deep ou deep direction deep? Aqui eu tenho deep direction e deep. Coloco. Agora eu tenho que representar. O deep direction está na coluna 1, o deep está na coluna 2. Para o StereoNet, pensa que isso é um software open source que é desenvolvido numa universidade, então assim, ele dá alguns bugs, tem hora, isso é normal. Coloca todos esses dados, porque isso é algo assim, para você ter a plotagem. Coloca todos os dados como não disponíveis aqui, porque a gente não está com os pontos de campo aqui. Aqui eu estaria colocando quando e onde eu adquiri cada dado, que eu teria que colocar em colunas a mais aqui. O StereoNet ele dá a opção, inclusive, de você visualizar os dados em mapa. Feito isso tudo, dou OK, apareceu os meus planos importados em grande círculo. Vocês conseguem fazer uma análise estatística desse tipo de dado? Pegar uma rede de Schmidt poluída dessas, com 337 planos, é algo é um trabalho insano praticamente. Você nem consegue enxergar para que lado, preferencialmente, meus planos estão mergulhando. Então, nesse caso, os pontos polares são fundamentais. Pensa do trabalho que eu tive para plotar no DIPS e o trabalho que eu estou tendo agora para plotar aqui. Até o momento, eu plotei os meus grandes círculos no StereoNet. Para plotar o diagrama de contorno, eu preciso transformar isso em ponto polar. Repara que ele só deixou os meus pontos polares aqui no exemplo de linha que eu tinha colocado e nos pontos polares do exemplo de plano. Então, para eu conseguir enxergar o diagrama de contorno, a primeira coisa que eu tenho que falar, ó, StereoNet, pega esse conjunto de planos importados aqui, que eu vou até renomear eles para folheação, vou deixar folheação, ok, e calcula para mim qual que são os polos. Ele calculou e me deu todos os polos aqui. O que eu vou pedir para ele agora, eu vou limpar toda essa área de plotagem. Eu vou pedir para ele colocar o contorno dos meus polos da foliação. Está plotado. Se a gente for ver, repara que até a análise estatística
do Sterionet é um pouco diferente da do DIPS. Olha como que ele dá um ponto um pouco mais simplificado, enquanto o DIPS chegou a separar esse núcleozinho que está em vermelho aqui no Sterionet, está separado entre duas amebinhas aqui no DIPS. Independente do programa que utilizar, seja o Sterionet, seja o DIPS, o Sterionet entra com a grande vantagem de você conseguir manusear melhor se é linha ou se é plano, mas o DIPS tem a praticidade na hora de plotar o dado. Outras Tiago, vantagens. Oi. mas aí no caso, nesse dado aí, a concentração vai estar no vermelho. Isso. E isso daí vai ser a orientação? Ou vai ser Vão ser uma. Isso é uma análise estatística. Isso quer dizer que os meus pontos polares do meu plano, ou seja, se eu tenho um ponto polar aqui, quer dizer que o meu plano está mergulhando ali para sudeste. Se eu pegar aqui, ó, simplesmente dar uma olhada geral, o meu ponto polar, o foco aqui está em 288/31, que é o que está aparecendo aqui embaixo. 288/32. Simplesmente mudando o mouse um pouquinho aqui. Isso quer dizer que os meus planos estarão mergulhando aproximadamente para 100, pois 288 para eu tiro esse 180, eu vou estar ali por volta de 110, 100, mergulhando cerca de 60 graus. O ponto polar, ele é diametralmente oposto, ele está mostrando aqui uma linha ortogonal aos meus planos. Isso quer dizer, eu estando aqui com o meu ponto polar junto nesse pedacinho aqui, com um mergulho médio para baixo, no quarto quadrante aqui, aproximadamente WNW, isso quer dizer que os meus planos estão mergulhando majoritariamente com mergulhos razoavelmente elevados para ESE. Lembrando que aqui é a notação de ponto polar que eu estou usando. Eu preciso usar o ponto polar, porque senão vai ficar poluído demais o meu gráfico. Lembra desse gráfico aqui de foliação? Se eu peço para plotar todo ele, é um emaranhado. Mas repara, apesar de ser um emaranhado, repara a quantidade de grandes círculos que tem mergulhando exatamente aqui para leste-sudeste. Esse emaranhado está sendo representado por essa bolinha aqui. Conseguiu entender a lógica tanto do diagrama de contorno quanto da utilização desse software? Ele é um software bem assim, ele dá umas travadinhas porque ele é meio enjoado. Se você não for fazendo o caminho certinho dele, ele simplesmente empaca. Mas ele é muito bom para visualização de dados em geral. Conseguiu acompanhar o porquê que cada coisa, o porquê que ele juntou aqui e porquê que o ajuntamento aqui representa que eu tenho dados principalmente com mergulho para ESE? sim, deu para acompanhar. Não, beleza. Gente, qualquer coisa se travar, fica à vontade, viu? Eu vou limpar o gráfico. Bem, então a gente já viu como fazer a importação. Sempre lembrando, aqui ele vai me dar se o meu dado é um ponto, ou seja, se é uma linha ou se é um plano, a forma como eu estou colocando isso. E sempre que eu quiser um diagrama de contorno, se eu tiver os planos, eu preciso transformar os planos em linhas para conseguir fazer esse contorno. Eu transformo o plano em linha a partir do ponto polar. O ponto polar,
ele é ortogonal ao plano e a única linha que é ortogonal ao plano. Com isso, eu consigo fazer o meu diagrama de contornos. Ok, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa para... Vanessa, se você quiser, falando o nome da Vanessa, porque ela citou antes o problema, mas se alguém mais quiser também ficar à vontade, se quiser compartilhar a tela para a gente tentando fazer um passo a passo com você fazendo, fica à vontade. Ô, professor, assim, aqui em casa aqui tá tendo briga aqui e tudo mais. Não sou podendo muito, não. Mas se o senhor puder apertar aquela setinha de novo, só para tirar um print assim, para saber o que eu posso fazer, seria bacana. Isso, peraí. Aí. Não tem cabeça não, olha só. E aí, o que essa setinha está pedindo é o seguinte, ela sempre vai me dar isso. Sempre que eu colocar um novo dataset, ele vai perguntar se eu vou querer linha ou plano. A partir do momento que eu escolho qualquer um dos dois, eu vou poder escolher aqui do lado se eu vou querer colocar strike dip. Se eu quiser colocar o strike, vou fazer esse tipo de notação aqui. Então, adiciono um datum. Lembrando que agora eu vou inserir o meu strike. Eu preciso sempre colocar o strike a partir do norte. Então, se eu quero colocar um plano que está mergulhando para 100, por exemplo, ele vai estar mergulhando quase para leste. O que eu tenho que fazer é colocar o meu strike 10 aqui, que seria o 100 menos 90. Se eu quiser ele mergulhando já para nordeste, por exemplo, 340, eu tenho que fazer todo o meu giro do strike. Se eu quero 340, eu preciso colocar aqui o strike 250. Ele já está com o mergulho lá para cima, para 340. É bem, vou colocar um dip aqui só para facilitar para enxergar. É só o tipo de notação que a gente está usando. Se for ver nessas últimas 3 semanas, o que a gente ficou martelando sempre para traçar na rede de Schmidt, treinando muito, é para vocês conseguirem ter esse tipo de visualização com maior facilidade. Então, independente do tipo de notação que eu utilizar, seja strike, dip quadrante, dip azimuth, repara que assim que eu mudei, eu tenho todos os meus dados. Assim que eu mudei a forma de notação aqui, ele já muda, automaticamente ele já vai mudar o meu dado aqui. Então, por exemplo, aqui eu estou com dip azimuth, ou seja, dip direction, dip, que ele está exatamente mergulhando para 340. Se eu quiser colocar isso em termos de strike dip, ele já muda para 250. Então, a gente não precisa fazer alteração. Daí vem a importância de vocês colocarem a notação corretamente quando estiver importando dados, quando estiver importando, seja os dados de roseta, seja os dados de foliação. Vou colocar mais um exemplo. Tiago, no caso aí você fez exemplo do diagrama de contorno, né? Você pode fazer o de roseta? Sim, vamos pegar, então, eu vou importar agora os dados de roseta. Eu fiz o mesmo caminho que eu fiz para foliação, vou fazer para a aba fratura. Peço para salvar com um texto separado por tabulações de fratura. Aqui vai perguntar se quer substituir, vai dar todo... Você quer usar esse dado? Quero usar esse dado. Então, beleza. Agora eu vou pedir para importar esse arquivo de texto. Agora na aba fratura. Peço para abrir. Novamente, ele me dá essa caixa. São dados de plano. A fratura é um plano que começam na coluna 1. Eu estou com Deep Direction Deep. É importante marcar isso aqui, porque senão todos os seus dados vão estar com a anotação errada. O Deep Direction é na coluna 1. O Deep é na coluna 2. Novamente, se trata de algo open source
ele sempre dá umas travadas se você não completar todas as caixinhas aqui. Só colocar not available, eu não tenho nenhum desses dados aqui. Se quiser treinar, eu posso passar também os dados de longitude e latitude para colocar aqui e deixar a tabela mais completa, sem problema. Coloquei o OK, ele importou meus planos e eu posso pedir. Ô, professor, você vai disponibilizar essa listinha aí pra gente, essa coisinha pra gente colocar no Estereonet aqui? A tabela Excel É. já está lá no Teams. Ah, tá. Tranquilo, já está no Teams, ele está na aba Arquivos. Está aqui na aba Arquivos da equipe, é esse exemplo estereogramas aqui. Então, deixa eu limpar essa área de plotagem, porque ele plotou tudo como grande círculo. O que eu vou pedir é para ele plotar como um diagrama de rosetas. E aí, são os... ele está salvo aqui como Imported Plane. Você vê que todos os meus datasets estão aqui. Repara uma coisa, olha como que a roseta ficou pequenininha aqui. A roseta tem alguns tipos de notação. Eu vou pegar exatamente esses mesmos dados e vou plotar no DIPS, para vocês terem uma noção geral. Repara que aqui ele está limitando de 10 em 10. Isso daqui eu teria que vir para editar na área de plotagem. Aí eu não vou nem pensar em fazer essa parte exatamente agora, porque essas preferências aqui, o Estereonet ela deixa um pouco mais guardadas. Eu vou plotar esses mesmos dados aqui como uma roseta no DIPS, porque aí a gente já vai ver a diferença dos tipos de roseta. Vou deixar um pouco de gráfico que está aberto aqui no DIPS. Tá. Limpar esse dataset aqui que eu coloquei, que é o de foliação, e vou inserir o dataset de fraturas agora. Ele continua a mesma coisa, qual que é o DIP e qual que é o DIP Direction. Estou aqui na fratura, vou copiar primeiro então agora eu vou copiar o Deep Direction e peço para plotar o meu diagrama de rosetas. Repara o seguinte, vou em escala de cinza, deixar grande. Olha a diferença de uma roseta para outra. Primeiro, a gente tem uma variação claríssima, que é esse daqui está 10, 20, 30, 40, 50 dados. Esse daqui está estourando 5 dados no mesmo quadrante. Então, aqui está o aparente strike, ou seja, a orientação aparente no máximo de 5. Por isso que dificultou essa visualização aqui. Tem um outro fator interessante. O DIPS, ele dá... Eu prefiro, honestamente, todas as rosetas eu sempre fiz no DIPS. Ele dá sempre a orientação do strike, ele é desse strike, independente do mergulho, por exemplo. Aqui eu estou com um strike NSW, independente do meu mergulho estar para NW ou para SE. Ele sempre me dá essa orientação principal aqui. Esse tipo de roseta aqui, ele já está se embasando muito mais no Deep Direction e Deep. Isso quer dizer aqui o seguinte, eu peguei todos esses dados aqui que estão mergulhando preferencialmente para NE, ou seja, esse conjuntinho aqui e esse conjunto aqui do lado, e eles estão representando esses 10 dados aqui em cima. Acaba que esse tipo de notação aqui, ele fica um pouco obscuro em termos de dados gerais.
Para fazer a roseta, eu honestamente prefiro o DIPS. Eu acho que esse tipo de dado fica muito mais claro e ele é muito mais fácil de conseguir mexer e adequar o meu dado. Caso Tiago, prefiram... Oi. a interpretação dessa roseta aí que você fez no DIPS, no caso, seria preferencialmente Nordeste e Sudoeste? Ou não vai ver, não vai ser só por essa? O preferencial é Nordeste e Sudoeste, é o strike. Pensa que assim, o que eu estou olhando no DIPS é o meu strike principal. O que eu estou olhando na roseta é o meu strike principal. Ok? Deixa eu limpar. Sim, tipo, eu só queria saber se for para interpretar isso daí, eu vou interpretar que a orientação tá Nordeste e Sudoeste. Exatamente. E aí o que você vai interpretar mais, o que você pode ver é o seguinte, por exemplo, aqui eu tenho esse conjunto principal, que é o que está com 5, que é, se eu for pegar aqui, ó, 10, 20, 30, 40. Entre 30 e 40, ou seja, com esse strike Nordeste e Sudoeste aqui, é onde eu tenho o meu principal conjunto de dados. Ainda entre 10 e 30, eu tenho um conjunto de dados que é repetitivo. Então, eu tenho pelo menos essa parte, como você citou, Nordeste e Sudoeste, que é muito forte, que é algum tipo de estrutura que é muito presente na minha área. Por outro lado, eu também tenho esse tipo de estrutura aqui, ó, que é NWSE, que apesar de não ser tão repetitivo quanto o conjunto anterior, também ocorre com uma certa frequência. Então, eu tenho pelo menos esses dois conjuntos, essas duas famílias de estruturas, que têm uma certa representatividade na minha área. As demais são fraturas que já têm um espalhamento quase que caótico em todas as orientações. Mas eu tenho pelo menos duas famílias de fraturas que estão muito bem representadas aqui. Eu vou entrar nessa parte das famílias agora, que aí a gente olha. Vou dar uma passada nos exercícios um por um, que aí a gente dá uma checada geral nesse pedaço sobre famílias de fratura. Vou deixar esse DIPS aberto e vou deixar. O Stereo.net está aberto, a gente abre quando precisar. Então, qual que é a ideia desses exercícios? Primeiro, plotar cada parte, por exemplo, plotar os dados de fraturas, que é o que está plotado aqui. Plotar o dado de lineação, a gente vai fazer a mesma coisa. Perdão, antes de cair para o dado de lineação, descrever o resultado, exatamente o que acabou de fazer. Como a Amanda citou, eu tenho preferencialmente aqui NSW, mas eu tenho também uma segunda família de fraturas. Lembrando, uma família é um conjunto de estruturas que tenham uma orientação preferencial similar, o que implica que provavelmente elas estão associadas ao mesmo evento. Isso é muito importante a gente ter um entendimento, gente, porque, por exemplo, eu posso ter, desculpa, eu posso ter uma família de fraturas que controla um depósito de ouro stockwork. Stockwork é aquele que é todo controlado é uma série de fraturas que quebra, depois esquenta de novo, quebra outra vez. Geralmente, isso tem duas famílias de fratura que controlam esse tipo de coisa. É bom eu fazer uma análise estatística para ter uma noção qual que é a orientação dessas fraturas, até para saber onde eu posso procurar que ele possa se repetir. Isso daí também é importante em termos de geotecnia, para saber, diagrama de Roseta é utilizado em estabilidade de talude à torta e à direito, porque você tem muita linha, essas linhas vão estar representando estruturas penetrativas dentro do seu, seja seu talude, seja qualquer plano que você estiver medindo. Então, basicamente, a descrição desse resultado, eu tenho uma orientação preferencial, que é NSW, e tenho uma outra família de fraturas aqui,
dada principalmente por esse conjunto que está aqui no 4, mais esses dois conjuntos que estão logo aqui juntinho. Caso queira ser detalhista, ainda pode colocar esses últimos dois conjuntos aqui, que eles estão quase leste-oeste aqui, mas na verdade eles estão WNW, ENE, que seria como se fosse a terceira família nesse grupo que a gente descreveu. Deu para entender a razão do diagrama de rosetas e como faz essa descrição? Tiago, se eu chegar na conclusão de que, para mim, somente duas são representativas, tá tudo ok. Tá, não tem problema não. Até porque o que eu tenho aqui são simplesmente 45 planos. 46, perdão. Eu não tenho tantos dados assim. Você pode falar, ó, dados planos, dado a quantia de planos, eu tenho pelo menos duas famílias bem destacadas. Precisaria de mais dados para ver se realmente, assim, às vezes essa terceira aqui só faltou dados para eu realmente ter alguma coisa, mas pelo menos as duas já tá bom. Continuando, plota os dados da aba lineação do arquivo exemplos. Então, eu venho aqui no meu arquivo exemplos, aba lineação, vou salvar como um texto separado por tabulações. Aqui eu já tinha até colocado, vou pedir para substituir o lineação. A lineação eu uso só a Estereonet mesmo, viu, gente? O GIPS ele não é muito bom para lineação. Eu consigo traçar, mas aí eu preciso fazer um pequeno cálculo, eu acho que vai mais confundir do que ajudar. Vou importar meu arquivo de texto, de lineação. Novamente a janelinha, mas agora eu deixo plotado que eu vou colocar linhas. Novamente lembra que a primeira coluna com dados é a coluna 1. E o meu trend, ou o meu deep direction, está na 1. E o meu deep ou plunge está na 2. Coloco tudo que não está disponível, not available, nem a localização geográfica, nem a localização temporal. Dou OK, ele já plotou os meus dados de linha. Se quiser fazer uma facilitação, pede para colocar o diagrama de contorno. Ele está salvo ali como Imported Lines. Está aqui meu diagrama de contorno. Eu vou até pedir para tirar a plotagem só da linha. Pronto. Está aqui meu diagrama de contorno. Quando eu pedir para... descrevo o resultado. Bem, eu tenho minhas linhas mergulhando preferencialmente para nordeste, né, para o quadrante entre norte e leste, com o máximo modal em 76,47. Logicamente que isso vai variar um pouco, porque eu não tenho tantos dados assim. Se eu for pegar aqui, o número de dados que eu tenho são 26. Isso vai variar um pouco até pela precisão e acurácia do próprio Estereonet, mas você já tem uma noção que vai estar por volta de 75, 76, com um mergulho na casa dos 50 graus. Simples assim para conseguir plotar. O que eu quero é que vocês consigam plotar todos esses dados e conseguir fazer uma leitura do que esses dados indicam quando são uma linha ou quando for um plano. A mesma coisa. Oi? O que que esse máximo modal representa? O máximo modal, se eu colocar aqui todas as minhas linhas, todos os pontinhos de linha aqui, o que ele está indicando é, dentro desse conjunto, se eu for colocar assim algo com precisão e acurácia, todos esses dados aqui, se eles fossem convergir para um único ponto, a tendência era convergir para cá. Isso quer dizer, eu tenho diversos pontos espalhados no meu diagrama. Deixa eu tirar a plotagem aqui do contorno.
eu tenho diversos pontos espalhados no meu diagrama. Se eles convergem para um único conjunto de dados, ou seja, se eu estou falando que as minhas linhas aqui correspondem a uma única família de estruturas, a média modal, ou seja, a probabilidade de sempre cair em um único ponto, a probabilidade de convergir para um ponto único, ela seria me dada pelo diagrama de contorno. Ela seria me dada por esse ponto, por volta de 79, 76 graus, por volta de 50 graus de mergulho. Isso quer dizer, se todo esse conjunto for uniforme, eu estou assumindo que todos esses dados de lineação representam uma única família de lineação, então a média modal, a probabilidade de quando eu pegar um novo dado, ela cair aqui no centro é maior. Porque quando eu pego todo esse espalhamento, a região focal desse espalhamento está aqui nesse ponto vermelho. É simplesmente assim, dado um conjunto de dados, seriam esses dados homogêneos? Eu forcei o computador a me dizer que esses dados são homogêneos. Quando eu tiro o diagrama de contorno, se você for reparar, eles têm um espalhamento muito grande. Tem até uma probabilidade de eu estar pegando conjuntos de lineação distintas e englobando tudo num mesmo grupo. O que o contorno me faz é, olha, você está me falando que isso é do mesmo grupo? Ok. Já que isso é do mesmo grupo, a média modal está aqui. Porém, ele já te avisa, essa média modal não está muito boa. Pensa que aqui ele está ocupando 25% da área do estereograma. Isso quer dizer que tem um espalhamento enorme dentro de toda a área do estereograma. Eu tenho um espalhamento enorme que meus dados estão ocupando. Deu para ter um entendimento do que seria essa média modal, como que ele constrói esses círculos? Sim, deu sim. Beleza. E a descrição? Bem, a descrição desse resultado da lineação é simples assim. Entrou aqui, sem problema. A gente fez para foliação, que foram os planos importados, acho que foi. Vou fazer um negócio para limpar a área de plotagem. O terceiro seria plote os dados da aba foliação no arquivo exemplos em um diagrama de contorno de pontos polares. Então, isso quer dizer que eu vou ter que importar os meus dados de plano de foliação. Coloco novamente que são planos, e começa na coluna 1. Ele está como Deep Direction e Deep. O Deep Direction na coluna 1 e o Deep na 2. Não estão disponíveis nem os dados de localização, nem os dados de aquisição temporal. Então, aqui, os meus planos de foliação, que está aqui em cima. Para conseguir continuar esse exercício, que é um diagrama de contorno de pontos polares, peço aqui para ele calcular os polos. Ele calculou desse aqui. Vou colocar aqui, ó, foliação, exercício. Então, esses daqui vão ser os polos da foliação, exercício. Como está tudo muito sujo aqui, aqui eu estou com todos os meus polos. O que eu vou fazer agora é pedir para ele plotar um diagrama de contorno. Repara que tem até alguns pontos onde ele nem considera, porque a concentração maior está aqui. Deixa eu tirar aqui os... Concentração maior está aqui, e aí eu tenho que informar, olha, os pontos polares do meu plano
estão aqui para NW com um mergulho de 30. Isso quer dizer que os meus planos vão estar preferencialmente mergulhando para leste-sudeste, com um mergulho de aproximadamente 60. E aí, como eu tenho uma variação maior, eu tenho que falar, olha, ainda tem um espalhamento, indicando que eu também tenho alguns planos já com um mergulho para NW. Se eu tenho tanto plano para SE quanto planos para NW, tem uma probabilidade razoavelmente grande de eu ter esses planos dobrados, de eu ter esses planos deformados, dado que eles não estão ocupando uma média modal homogênea, uniforme. Eles têm um espalhamento em grande parte do estereograma. E essa seria uma descrição geral para esse tipo de dado, para o dado de foliação. Tem agora esse outro exercício aqui que eu acho interessante a gente falar um pouco ainda nessa aula. São dos 25, tem mais 10 minutinhos aí. Que é o seguinte. Esse dado é de um artigo. Esse artigo é numa lavra de rocha ornamental, se não me engano, de um cianito. Cianito é uma rocha, um tipo de rocha granítica, assim, que na verdade não é granítico, porque não tem sílica quase nenhuma, mas é como se fosse granito de pia. Eu acho cianito mais bonito até. A análise estrutural de um maciço rochoso é uma importante ferramenta a ser aplicada ao planejamento de lavra, principalmente se eu for pegar uma rocha ornamental. Eu tenho que saber todas as descontinuidades. Quando eu for tirar um bloco, eu tenho que saber se eu tenho uma família de fratura descendo naquela orientação ali, que pode percolar um fluido e me dar um erro, uma heterogeneidade enorme no meio do meu bloco. Então, os diagramas aqui embaixo mostram direções de fratura medidas em diagrama roseta e distribuição dos polos dessas fraturas. Então, repara que no diagrama de polos está tudo concentrado no entorno. Repara aqui no DIPS, no StereoNet, se eu tenho um polo que esteja próximo ao meu grande círculo, ao meu círculo fundamental, isso quer dizer que meu plano está quase verticalizado. O que aquele diagrama de contorno de pontos polares do exercício está me mostrando, quando ele mostra todo esse agrupamento nas bordas, é que os meus planos estão quase verticalizados. Se os meus planos estão quase verticalizados, é muito mais fácil eu ler o strike a partir da roseta. Repara como é muito mais garantido, fica muito mais lógico eu ver um strike que é preferencialmente norte-noroeste, sul-sudeste, do que ver essa aglomeração com essa aglomeração aqui, que seria exatamente a mesma orientação que está aqui exposta na roseta. A roseta escancara muito mais, assim, ela deixa muito mais fácil a gente visualizar esse tipo de estruturação. Então, os diagramas são de roseta e distribuição de pontos polares. Pergunta: qual a orientação da família de fraturas principal? Então, o que eu estou perguntando aqui é qual o strike dela? Eu sei que ela está quase verticalizada, porque todos os meus polos estão indicando que ela está quase verticalizada. É difícil ver pelos polos, mas eu tenho a roseta para complementar. Então, todo mundo conseguiu enxergar que a orientação principal da família de fraturas é norte-noroeste, sul-sudeste. Vocês conseguiram visualizar esse strike principal? E entender o porquê que ele que é o principal?
Sim, sim. Mas, tipo, se eu colocasse só noroeste, sudeste, não tava certo, não? Por que que tem que colocar o norte e noroeste? É, quando vai pegar a variação em coordenadas polares, a gente pega mais ou menos assim, eu tenho 10, 20 norte-noroeste, 10, 20 norte-nordeste. Eu tenho o nordeste e depois eu tenho aqui 10, 20 leste-nordeste, 10, 20 leste-sudeste. Seria só um preciosismo a mais. O ideal nesse caso aqui, como você sabe que aqui está uma orientação entre 340 e 350, indo aqui para baixo, entre 160 e 170, seria interessante já colocar um strike preferencial aqui. Porque aí você já está falando, olha, eu sei que nessa orientação aqui, se eu pegar desde norte até N, 10, 20, 30, que são todo esse pacotão aqui, até N30W, eu tenho um strike aqui, que é o preferencial da minha família de fraturas. Sendo que entre N10W e N20W, eu tenho a minha orientação principal. Que aí você vai detalhando cada vez mais o seu dado. Dito isso, a gente já tem nossa família de fratura principal. Dá para saber que eu tenho algumas orientações secundárias aqui, que estão dispostas até de uma forma um pouco caótica, um pouco randômica. Tem um pouquinho aqui nordeste, sudoeste, mas a principal, que é o que está questionando aqui, está sem dúvida essa orientação. Quando pede a segunda parte, trazendo uma análise da paleotensão. A paleotensão, o que isso quer dizer? Eu tenho uma estrutura na minha rocha. Essa estrutura significa que em algum momento no tempo, minha rocha sofreu uma tensão. Senão ela não se deformaria, senão ela permaneceria no mesmo estado. A paleotensão é a estrutura está impressa na rocha. Eu não gerei minha estrutura neste momento. Então foi uma tensão pretérita que gerou essa estrutura. Simplesmente para eu checar qual foi o vetor, qual foi a orientação da gênese dessa família de estruturas. O que eu quero saber então é qual foi a deformação, qual seria a direção preferencial de um alívio, porque eu estou falando de fraturas. A fratura é uma quebra por descompressão. Isso quer dizer que minha rocha estava em algum ambiente enclausurado e chegou num ponto que ela foi descomprimida, ela quebrou. Em algum momento, ela teve uma deformação distensiva. Quando ela teve essa deformação distensiva, eu gero uma situação de alívio. Como que eu vejo isso? Como que eu encontro minha paleotensão em um momento de fratura, em uma estrutura de fratura? Se a minha fratura está nessa orientação aqui, isso quer dizer que esse é o meu strike principal. Isso quer dizer que a minha descontinuidade está aqui entre NW e SE, entre N20W e SE. A minha distensão eu tive que puxar tanto para nordeste quanto para sudoeste. Para eu conseguir gerar algo que está orientado noroeste-sudeste, a minha quebra precisa ser ortogonal a isso. É simples assim. Eu consigo enxergar qual que seria a minha paleotensão de alívio, qual que seria a minha descompressão, a partir do momento que eu vejo qual é a orientação dessa estrutura. A gente vai entrar mais em detalhe em paleotensão a partir da próxima aula, que a gente vai ver os tipos de estrutura que são geradas em cada tipo de ambiente, seja ele compressivo, distensivo ou cisalhante. Mas é bom para vocês já terem uma noção do encaixe já. Eu estou enxergando minha roseta aqui e eu sei que o meu alívio vai estar ortogonal a essa orientação de strike, porque o que eu estou falando aqui é de fratura. Vocês conseguiram entender por que a minha paleotensão de alívio
estaria exatamente ortogonal a essa orientação? Mais ou menos, para falar a verdade. Pensa o seguinte, vou colocar aqui uma... Uhum. Pegar aqui alguma foto de fratura mais evidente. Aqui. Olha só. Essas descontinuidades aqui são fraturas. Todas essas linhas aqui que são aparentemente paralelas entre si são fraturas. A rocha estava toda junta. E o que aconteceu para gerar essas fraturas? Eu precisei ter algum alívio distensivo que quebrou essa rocha, que começou a fatiar e agora ela está exposta como a rocha original, mas completamente quebrada por alguma paleotensão, por alguma tensão que agiu preteritamente, segregando ela em diversos planos. O que eu fiz nesse exercício foi o seguinte: olha, eu fui no campo e medi esses planos aqui, ó. Esses planos me deram uma orientação NWSE. Se a minha orientação desse plano de quebra aqui, desse plano de fratura, ela está NWSE, onde foi o alívio? Onde foi a distensão que eu descomprimi minha rocha para gerar o plano nessa orientação? A partir de, como eu só estou tratando de uma família principal, para eu ter a distensão criando esse tipo de ângulo, eu preciso ter o meu alívio ortogonal a ele. Eu preciso estar puxando minha rocha de forma ortogonal a esse alívio principal. Com isso, para gerar a quebra para gerar esse tipo de quebra aqui, o que eu precisaria é estar com uma distensão abrindo cada uma para um lado. Eu preciso estar distendendo minha rocha. Então, se essa orientação aqui, se esse caso aqui é exatamente o do exercício, isso quer dizer que essa fratura, que essa orientação aqui da minha fratura, ai meu Deus do céu, sumiu minha setinha. A minha fratura, então, aqui está meu strike NNW, ou seja, posso escolher aqui também colocar N20W, que seria essa orientação aqui. Se aqui é N20W, ortogonalmente, eu vou ter para um lado
aqui 90 graus e o ângulo N 70E, que seria a orientação principal desse tipo de alívio aqui. Ajudou na visualização? Sim, ajudou. Pessoal, deu 2h40. Tem ainda os exercícios para plotar os flancos e para plotar um plano e uma linha, que é aqui essa parte de lineação e zona de cisalhamento. Tenta fazer essa parte. O Lucas, ele não vai estar na quinta-feira agora para tirar as dúvidas, mas ele ficou à disposição para vocês marcarem qualquer horário com ele. Se tiverem dúvida, eu olhei aqui agora, a reunião do conselho vai começar às 14h, então de 1 às 2 eu vou estar disponível. Fora isso, o Lucas vai ficar disponível em diversos horários também. Eu acho que é tranquilo, porque a gente já fez 1, 2, 3, 4 dos 6 exercícios. Se precisar, acho que na quinta-feira, na primeira hora, daria para matar também esses 2 e ainda voltar se tivesse mais alguma dúvida nesses aqui de cima. Eu vou, então, interromper a gravação aqui, que deu as... Nossa Senhora, gente, como eu estou apanhando esse negócio. Pronto. Vou